Fala, Veteiros, bem com vocês aqui, faz grande visita de React. E pessoal, eu vou já lançar a programação de hoje, como é que vai ser. Que vai ser o seguinte, vai ser dois ou três reacts no máximo, mas muito provavelmente dois. E no final vai ter o reacting off do filme Eu Posso Ouvir o Oceano. Sim, galera, já vamos voltar logo com os reacting off. Eu já quero fazer a melhor programação logo. E eu vou reagir aqui com vocês no canal novo aqui com vocês. É o canal do Tropia. Eu vi alguns vídeos dele e achei bem legal. Ele fala de diversos assuntos, mas são assuntos bem específicos e ele faz de uma forma bem interessante e legal. Então eu vou reagir aqui ao último vídeo dele, que é o meu problema com filmes interativos. Então eu vou reagir. Se você já viu ou ouviu falar de filmes como Black Mirror Bandersnatch, Carmen Sandiego e aquele especial do Bear Grylls Sobrevivendo na Floresta, você provavelmente tem uma ideia do que seja um filme interativo. Por mais que esse conceito não seja muito recente, na verdade você vai ver que ele é antigo pra caramba, a Netflix nos últimos anos fez questão de reviver esse gênero. E não só reviver, como lotar o seu catálogo desse tipo de filme. A ideia é bem simples. Em vez de você ter aquela experiência tradicional e linear de um filme, você poderia interagir com as escolhas dos personagens, Cara, criando só o que seu é próprio muito ruim. final. E quando eu digo próprio Enjoa muito final, eu tô rápido. falando de um pré-estabelecido pelos criadores e você entendeu. É. No papel eu tenho que admitir que isso é muito foda, sabe? Ter a liberdade de criar várias ramificações e poder assistir aquela obra várias vezes, Mas, buscando cara, cada final enche o saco diferente, muito poder criar rápido. discussões com seus amigos ou só ficar levantando teorias mirabolantes, assim como eu fiz em 2018. Sim, tem um vídeo meu sobre o Bandersnatch, mas na prática não é bem assim que acontece. As histórias desses filmes costumam ser bem rasas e previsíveis. O investimento nesse tipo de obra é bem baixo, o que reflete no interesse das pessoas, que também é baixo. E no E fundo, sem contar que, tipo, só funciona em alguns aparelhos. Por exemplo, não são todos os que funcionam. Por exemplo, no meu tablet antigo, que eu gravava vídeo aqui no meu canal, esses filmes interativos, eles não funcionavam. Aqui nesse celular, tipo, tem uns filmes que vão, uns filmes interativos que vão, tipo, aquele do Minecraft Story Mode, que foi só esse filme interativo que eu me interessei de fato, mas também ficou bem chatinho, e tá incompleto também. Teve esse filme do Minecraft Story Mode que funcionou até, mas tem outros que não vão, ou outros que até funcionam, mas dá erro, ou seja, dá pra ver que eles só quiseram lucrar em cima, viram que não tava dando lucro, então, né, desistiram. filmes interativos são uma receita nítida para o fracasso. Na real, deixa eu reformular. Filmes interativos são o próprio fracasso. Mas calma aí que eu tô me adiantando. Melhor do que só jogar essa opinião na sua cara é provar que ela tá certa. Então vem comigo porque eu vou te mostrar por que os filmes interativos não só são ruins, como eles simplesmente não fazem sentido existir. Quando eu disse lá atrás que o conceito da mídia interativa não era recente, eu não tava brincando não. Em 1954, uma empresa chamada Capital Projector criou o primeiro FMV da história, ou Full Motion Video, que é nada mais nada menos que uma experiência interativa utilizando gravações reais, um sistema de escolhas e, obviamente, uma abordagem cinematográfica. A ideia do autoteste, o jogo da Capital, como diz no próprio cartaz original da época, era ser uma forma revolucionária de te ajudar a aprender a dirigir. Afinal, você poderia ter todas as instruções básicas sentado em uma sala, em vez de correr o risco de sair com teu carro e bater num poste. Os full motion videos foram evoluindo ao longo das décadas. Até mesmo saíram dessa máxima de precisarem ser gravações reais e realmente fizeram bastante sucesso. Um exemplo bem popular é o Dragon's Lair, que é um FMV lançado em 83, em que você controla um guerreiro que precisa derrotar um grande dragão verde para salvar uma donzela em perigo. A diferença desse jogo é que você não realmente controlava o personagem o tempo todo, e sim você controlava as ações que ele ia fazer, a animação que ele ia ter em seguida, e se por um lado isso era bacana, já que você praticamente estava vendo um filme animado, por outro lado isso prejudicava um pouco na própria jogabilidade, já que como os gráficos eram muito bons, e isso demandava muito esforço, eles tinham que pegar um pouco na mecânica, então você só conseguia escolher qual ação o personagem ia fazer em seguida e assistir ele fazendo, em vez de realmente conseguir fazer a animação. Enfim, se você tá achando essas cenas aí familiares, talvez seja porque ele apareceu em Stranger Things como um dos jogos de fliperama principais que os protagonistas gostavam de jogar. Então, além de ser muito bonito, ele ficou bem popular nos últimos tempos. Outro jogo de arcade muito popular que utiliza o mesmo
mesmo conceito foi Who Shoot Johnny Rock, que era um jogo interativo em que você acompanhava uma investigação com uma mulher que alegava que alguém tinha tirado no seu namorado. E era a sua função como detetive descobrir quem era essa pessoa. A viagem desse jogo é que, enquanto você está tentando colher as pistas e entender as coisas, você também controlava uma mira durante o jogo que te permitia realmente matar pessoas que ficavam invadindo seu escritório e atrapalhando sua investigação. E assim, por mais que pareça muito tosco você vendo agora, matou e realmente o é muito cara, tosco, cara, quando eu era criança isso era... Matou o cara e a mulher de boaça, assim, tranquila. Muito foda. Eu gostava, pelo menos. E por último, né, pra não ficar fazendo um vídeo só de recomendação de jogo antigo, eu preciso dar uma menção honrosa pro Phantasmagoria, de 95, que marcou muito a infância. E por mais que os cenários 3D pré-renderizados possam parecer horríveis hoje em dia, você tem que admitir, sabe? Essa estética da personagem nesse mundo, que obviamente não é natural, é estranhamente boa. É um estranho que te fascina, tá ligado? E eu fiquei muito feliz de revisitar esse jogo e escrever esse roteiro. Não sei, eu gosto como a estética, a qualidade do som e a trilha sonora transformam completamente a vibe desse jogo. Porque se ele fosse refeito atualmente, com a tecnologia atual e sem as limitações da época, eu tenho muita convicção que ele perderia o seu maior triunfo, o fato de ser extremamente esquisito. Enfim, eu acho que você conseguiu perceber uma coisa em comum com cada exemplo que eu dei. E essa coisa em comum também serve para qualquer filme V lançado recentemente. Harry Story, Erika ou até o mais novo Immortality. Todos eles são jogos. Não filmes, não séries, e sim, jogos. Existe um jogo de 2008 chamado Dear Esther. Nesse jogo você não tem nenhum objetivo claro. Você não tem inimigos, não tem puzzles, não tem intrigas e muito menos desafios. Você simplesmente anda por uma ilha abandonada do Reino Unido enquanto lê aquelas caixas de texto e vai lentamente entendendo toda a história do local. Isso é o que a gente... Tem uma versão pra Flash desse jogo. Eu joguei, é bem legal, mas eu não entendi nada, porque, né, eu vou jogar com 8 anos, mas tipo assim, tem uma versão em Flash que é um pouquinho bugada, mas tem essa mesma pegada aí. Chama, grosso modo, de jogo narrativo. Claro que existem centenas de jogos narrativos que lhe apresentam muito mais mecânicas e problemáticas que Dear Esther, mas eu quis propositalmente para um jogo assim, propositalmente para um jogo cru. There was once talk of a wind farm out here, away from the rage and the intolerance of the masses. The sea, they said, is too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becalming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit, the revolution and the permanence. Como a sua única função direta como jogador é andar e chegar até o próximo ponto para entender um pouco mais da história, é possível dizer que se o jogo andasse por você, ou seja, se você não precisasse controlar nada, Dear Esther se tornaria um filme, uma experiência narrativa não interativa. Tanto que, por conta disso, muita gente não conseguiu aproveitar e nem gostar do jogo, já que para eles, um dos pontos negativos é que a única coisa que você faz no jogo é andar e ouvir uma história. E é engraçado porque as pessoas realmente parecem não gostar muito desse gênero de Walking Simulator. E você sabe... No aplicativo da Amazon você encontra milhares de produtos em promoção todos os dias. Baixe o app e descubra as ofertas do dia. Gostar muito desse gênero de Walking Simulator. E você sabe muito bem do jogo que eu tô falando. Enfim, o motivo pelo qual muitas pessoas não gostaram de Dear Esther é o mesmo motivo pelo qual eu e muitas outras pessoas não gostam de filmes interativos, que é algo que eu carinhosamente apelidei de expectativa de mídia. A expectativa de mídia é aquela situação em que você não tem certeza do que esperar de uma obra, afinal, tudo pode acontecer, é uma obra artística, mas você tem certeza do que não esperar dessa obra. Por exemplo, se você está ouvindo uma música, você sabe que o seu artista não vai parar de cantar do nada para começar um podcast sobre agronegócio. Assim como você não espera que em um jogo, onde se pressupõe movimentação e liberdade interativa, a sua maior participação vai ser andar. Porque para a expectativa da maioria das pessoas, um jogo precisa ser muito mais interativo. Você precisa poder atirar, se esconder, craftar itens, mudar sua história e etc.
E por fim, você não espera que em um filme, onde se pressupõe uma obra não interativa e linear, ter que parar tudo para escolher o que o protagonista vai ou não vai fazer em seguida. Ter que quebrar sua própria imersão como espectador para decidir o que vai acontecer na história. E assim, se eu quero ouvir um podcast sobre algum negócio, eu, sei lá, ligo no programa do Primo Rico e não numa música do Péricles. Assim como se eu quiser ter algum senso de interatividade, eu jogo um jogo e não vejo um filme. Sacou? Não é sobre a obra ser ruim ou não, por mais que a maioria seja, é muito mais sobre expectativas e desejos impostos naquela obra. E quando a gente está falando do público da Netflix, eu tenho bons motivos para acreditar que a expectativa deles não é jogar joguinhos narrativos no meio do seu filme. Você pode gostar, eu posso gostar, mas a grande maioria não tem saco para isso. Mas falando em qualidade, eu queria puxar um segundo ponto do porquê que os filmes interativos estão fadados ao fracasso, que é o roteiro. Por trás de uma boa história sempre tem muita técnica envolvida. Você provavelmente já ouviu falar do arquétipo da jornada do herói e de como uma história precisa ter seus núcleos bem resolvidos. Precisa apresentar bem os personagens, criar uma tensão, gerar o clímax e ter um desfecho bacana. Se durar muito, fica chato. Se durar pouco, incompleto. E se normalmente já é muito difícil criar uma boa história linear, e tem muito filme por aí que pisa bem nessa bola, imagina criar uma história boa e muito ramificada, com não só um início, meio e fim, como os roteiristas normalmente fazem, mas sim várias ramificações em todos os momentos da história. Porque toda vez que você der duas opções para a pessoa que está vendo, você divide a sua história em 2. Então, mais 2 opções você divide em 4, mais 2 você divide em 8, em 16 e você entendeu. Dá a possibilidade de escolha para o espectador, faz o seu roteiro ficar extremamente mais complexo. E quanto mais complexo o seu roteiro fica, mais difícil fazer esse amontoado de informações ter algum sentido. E assim, se em jogos a gente aceita que muitas vezes uma escolha de diálogo diferente vai no máximo acrescentar uma linha de fala e depois volta para a história principal, em um filme isso não faz sentido. Porque se você vai se dar o trabalho de fazer uma obra interativa para só adicionar umas 3 ou 4 linhas de diálogo diferentes, que não vão alterar em nada no final, então por que tu tá tendo esse trabalho? É algo tão fútil e pequeno que não vale a experiência da pessoa, e muito menos o esforço do criador. E como os roteiros acabam sendo mais simples, para conseguirem simplesmente existir, já que escrever 16 caminhos diferentes para cada 4 opções de jogador faria o filme ser quase infinito, faz com que cada opção do próprio jogador tenha menos importância. Porque ou o escritor é um gênio e realmente conseguiu escrever dezenas de caminhos únicos e muito bons, ou é tudo medíocre. E se tudo for medíocre, o final vai ser sempre mais ou menos, tirando, sei lá, qualquer vontade de você querer mergulhar nessa história. Afinal, uma coisa que a gente tem que admitir é que esses filmes normalmente são muito longos, que pra você ver todos os finais e pegar todos os caminhos, lá se vai umas 4, 5 horas de experiência. E se for ruim, pra que eu vou gastar 5 horas da minha vida nisso, tá ligado? Não existe motivo pra essa mídia existir. Não existe motivo pra filmes interativos existirem. Porque ou ela se assume inteiramente como um jogo, tipo a série do Trivia Quest ou do Cachorro Fugindo, e assim não precisa ter um roteiro bom e nem engana a expectativa de ninguém, ou ela tenta realmente ser uma obra cinematográfica e falha. E é até mesmo por isso que você não vê obras sérias sendo feitas nesse formato, porque simplesmente não vale a pena. Não existe investimento, não existe capacidade de criar uma boa história pela complexidade de se fazer um roteiro nesses moldes, e, terceiro, não existe público. Porque todo mundo que poderia gostar de qualquer uma dessas histórias não tá na Netflix, e sim na Steam. Afinal, essa bomba, querendo ou não, ainda é um jogo. Essa é a página do IMDb de Minecraft Story Mode da Telltale. A nota dele é 6.5. Essa é a página do IMDb de Minecraft Story Mode da Telltale na Netflix. A nota dele é 5.8. Sabe o que é que muda nesses dois aí? Então, nada. Os dois são a mesma coisa em locais diferentes. O mercado de full motion videos ele já é bem grande. O Immortality, como eu disse, ele foi indicado para melhor direção, melhor atuação e melhor narrativa do ano passado. O jogo é muito bom, justamente porque ele foi julgado e criado como um jogo. Agora, se lançasse o mesmo Immortality na Netflix, tratando ele como um filme, eu posso apostar com você que ele não concorreria ao Oscar, porque são mídias diferentes, e mídias diferentes são vistas de formas diferentes pelas pessoas que consomem, e pelas pessoas que criticam que consomem. Então assim, eu queria terminar esse ensaio dizendo com todas as palavras que eu adoro esses jogos interativos. Não me entenda mal. Harry Story, por exemplo, foi o primeiro contato mais a fundo nesse gênero e eu me apaixonei. Dava uma imersão muito grande em resolver um mistério quando você via um cenário humano naquilo. Fazia tudo parecer mais sério, já que a pessoa em suposto perigo era uma pessoa real, não um modelo 3D dublado.
Outra boa experiência que eu tive foi Late Shift, que por mais que o roteiro não seja lá grandes coisas, a fluidez da história e ver o que foi feito com tão pouco me fez apreciar muito a experiência. E alguns finais são realmente bem interessantes, né? Sem querer dar muito spoiler por aqui. E como eu disse lá no início, o problema principal dos filmes interativos não é a qualidade, muito menos o investimento, e sim a mídia, e sim a expectativa das pessoas. Filmes e o cinema no geral não foram feitos para ter esse tipo de interação. Uma coisa que pode ser feita é brincar com a ordem dos acontecimentos, como é feito brilhantemente em Memento, ou simplesmente escrever uma boa história que subverta positivamente todas as suas expectativas. Agora, se a sua ideia é realmente quebrar essa linearidade, então bem-vindo ao mundo dos jogos. Bem-vindo à mídia que foi justamente feita para isso. Tem Eu não vou razão. mentir que eu me senti chutando um cachorro morto nesse vídeo, sabe? Ninguém realmente liga pra esse assunto e eu nunca vi ninguém alegar que é fã de filmes interativos. De jogos sim, mas de filme ninguém liga. Ainda assim, eu espero que tenha dado pra entender o ponto da crítica. Espero que tenha dado pra entender por que eu não gosto desse tipo de mídia. Eu tô fazendo um vídeo bem grande, de mais de 30 minutos. Eu queria saber se vocês queriam que eu soltasse ele ainda nesse mês, ou se Sim. eu posso procrastinar um pouco mais e só soltar ele em fevereiro. Então eu vou deixar aqui uma meta de Com tanto clique 35 bom. mil likes pra esse vídeo. Se bater essa meta rapidinho, eu paro de ficar vendo filme ruim da Dan Sandler e adianto pra vocês. Senão, eu continuo. No mais é isso, Esse gente. filme é Um bom beijo, mesmo, um cara, abraço muito e a bom. gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, galera, ajudem o Tropia a bater a meta dele. Bora ver quantos likes ele tá. 39 mil. Pronto. Só vou terminar aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse 3, 2, 1 e... Fim.